Vamos abrir as nossas Bíblias no Antigo Testamento, no livro de Provérbios. Provérbios, do ladinho de Salmos. Eu convido você a abrir no capítulo de número 2. Provérbios, capítulo 2. Hoje eu vou usar a Bíblia com a versão NVI, não vou usar a atualizada nessa noite, então não estranhe. Essa é a quarta mensagem de uma série de mensagens do livro de Provérbios, livro de sabedoria. E eu convido você a fazer a leitura comigo do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 22. Eu gostaria que a igreja acompanhasse comigo a leitura na sua Bíblia. O texto ele diz assim de Provérbios: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, e de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso guardará, o discernimento o protegerá, a sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Tem prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida, que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi o seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem, e as manter nas veredas dos justos, pois os justos habitarão na terra, e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados. Amém? Vamos orar? Obrigado porque nessa noite o Senhor nos dá a alegria e o privilégio de abrir a Tua Palavra, ler a Tua Palavra e meditar nela. Obrigado porque por meio dela o Senhor se revela a nós. Obrigado porque por meio da Tua Palavra nós conhecemos a Tua vontade, e por isso nós pedimos que nessa noite o Teu Espírito, que é poderoso, venha ministrar, ó Pai, a Tua verdade em nossos corações. Nós queremos ouvir a Tua voz. Que cada coração aqui nessa noite seja como aquela terra fértil, em que a semente é lançada, e ela cai e morre, e dá muitos frutos.
Que cada coração aqui seja assim, ó Deus. Que cada coração aqui nessa noite aceite as tuas palavras e as guarde. Assim nós oramos, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quando eu estava meditando nesse texto, e cada vez que eu lia, eu pensava comigo, não vou conseguir fazer essa pregação, pregar todo esse texto numa única pregação. É muita coisa. Aí eu pensei comigo, não quero gastar nessa noite 2 horas pregando a palavra. Apesar de que eu sei que se nós estivéssemos aqui, eu fosse pregar 2 horas, a igreja, ela ouviria atentamente. É verdade ou não é? Amém? No entanto, eu quero pegar toda essa porção, e eu quero pregar em 2 vezes. Então, esses 22 versículos, eu vou pregar eles em 2 mensagens. Essa é a primeira parte, e a segunda parte, se Deus permitir assim, no próximo domingo. À luz desses versículos que nós vamos ler, que nós lemos e vamos meditar, o texto nos fala de um pai que se preocupa com o caráter do filho. E por isso, nesta noite, a mensagem que eu quero trazer com vocês, para vocês, é um caráter moldado pela sabedoria que vem de Deus. No primeiro discurso que nós vimos, de Provérbios, no capítulo 1, nós vemos o pai fazendo um apelo ao filho, para que o filho viesse ouvir a preciosidade dos seus ensinos. Então, quando nós voltamos um pouquinho à palavra de Deus, e vemos no capítulo 1, versículo 8, nós vemos o pai falando, meu filho, filho meu, ouça aquilo que o pai está falando, ouça os ensinos, ouça a instrução do seu pai. Então nós vimos o pai fazendo apelo para o filho, para que o filho viesse a ouvir a preciosidade, aquilo que ele tinha para falar para o seu filho. E depois nós vimos, ainda no capítulo 1, que a sabedoria, ela personificada, ela vai e está em todos os lugares, gritando alto, falando alto, para que todos possam ouvir a sua voz, e ao ouvir a sua voz, viesse se render a ela, para que pudesse ter vida e não morte. E nós vimos que ainda a sabedoria gritando, falando alto, exortando as pessoas, muitos ainda a rejeitam. E vimos que quem rejeita a palavra de Deus, quem rejeita a voz da sabedoria, caminha para um caminho que não é de vida, mas que é de morte. E agora nós nos deparamos com o segundo discurso do pai, com o segundo ensinamento do pai. E nesse segundo discurso, por mais uma vez, o pai ele faz um apelo ao filho. E ele diz, filho meu filho, se você aceitar o que eu estou falando, se você aceitar as minhas palavras. Então primeiro o pai diz, filho meu, ouça. Agora ele diz, filho meu, aceite as minhas palavras. Mas por que isto? Por que o pai está fazendo esse apelo? Escute, ouça, aceita. Por quê? Porque as suas palavras, elas vêm de Deus. E elas concedem sabedoria.
e elas moldam o caráter. Aquele pai que está discipulando o filho, aquele mestre que está discipulando o seu aluno, ele tem um alvo a alcançar, ele tem um propósito. E aqui o pai, ele quer que o caráter do filho seja moldado. No primeiro discurso, o pai falou sobre o cuidado com o caminho dos pecadores e com a cobiça do coração. Mas agora, nesse texto que nós acabamos de ler, nesse segundo discurso, o pai ele fala não somente do caráter da vida do filho, mas como também sobre o livramento que a sabedoria pode dar ao filho. O filho que aceita as palavras de Deus, aceita o seu caráter moldado, ele vai experimentar o livramento do caminho errado, o livramento das pessoas erradas. E é isso que todo pai quer. O pai quer que o filho saiba viver e viva por um caminho que não seja o caminho errado e que não se depare com pessoas erradas na vida. Não somente isso, mas também o livramento da mulher imoral, o livramento do sexo que não é lícito. O pai ensina o filho e ele diz: se você aceitar, você vai viver livre do caminho errado e da mulher imoral. Eu quero nesse momento fazer algumas perguntas para que você possa refletir na sua vida. E a primeira pergunta é diretamente voltada para você que é pai, ou para você que é mãe. E a pergunta que eu faço é: qual é a base dos seus ensinamentos? Aquilo que você ensina e fala para os seus filhos é baseado em quê? Aquilo que você procura inculcar na vida dos seus filhos vem da onde? Qual é a fonte? Ela vem da parte de Deus? Ou é um puro achismo da sua parte? Ou tem algo que é substancial que você passa para a vida dos seus filhos? No entanto, como esse texto também ele fala de caráter, de moldar o caráter, a segunda pergunta que eu faço é: ao olhar para a sua vida, como é o seu caráter? A sua vida ela tem sido moldada pela sabedoria de Deus? Como que o seu caráter está sendo moldado? Independente se você é filho ou se você é pai, de uma maneira geral, olhando para a sua vida, como é que o seu caráter está sendo moldado? Eu espero que ao refletir nesse texto de hoje, você possa responder a Deus e refletir sobre essas perguntas nessa noite. Porque nesse discurso que nós vamos meditar agora, o pai ele procura ser muito claro e didático. Por isso, quando nós lemos esse texto, nós vemos o pai fazendo um apelo pela sabedoria, nós vemos o pai procurando explicar para o seu filho as vantagens ou as consequências de buscar a sabedoria, mas como também o pai ele procura falar para o seu filho de como o resultado é benéfico quando a sabedoria ela faz parte da vida. E dessa maneira, nós voltamos para o texto, nós vemos um pai se dedicando em discipular seu filho, para que por meio da palavra, por meio da sabedoria,
o caráter do seu filho ele seja moldado. Então, por que nós temos que nos preocupar com isso? Porque o caráter dos nossos filhos dependem da palavra de Deus e da sabedoria de Deus na vida deles. E essa é uma consciência que nós pais nós devemos ter. E que os filhos devem considerar isto para ver a sua vida e como que o seu caráter ele está sendo formado. E não somente isso, mas também nós vemos e que, como eu já falei, o desejo do pai é que o seu filho viva uma vida livre do caminho errado e da morte. A pior coisa que tem para um pai é quando um filho ele se desvia dos caminhos de Deus e ele começa a trilhar para um caminho errado e para um caminho que notoriamente a palavra de Deus, que a palavra de Deus fala que vai dar ruim e que é um caminho de morte e o filho não se atenta. E é por causa disso que o pai ele se empenha, ele se dedica, e é por isso que o pai, então, ele faz um apelo para o filho. E a gente vê, então, logo no primeiro versículo, o pai dizendo: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos. O pai está fazendo um apelo para o filho: filho, aceite as palavras. Aceite os mandamentos em seu coração. Aceite. Aceite. Igreja, notoriamente, o mundo é apresentado como um lugar de discursos e narrativas. O nosso mundo, o mundo em que nós vivemos, caído e cheio de pecado, ele é um mundo, ele é um lugar de discursos e narrativas. Discursos e narrativas feitas muitas vezes por homens que não temem a Deus. E são discursos e narrativas que são rivais e são conflitantes, pois são contrários aos princípios, aos mandamentos e aos preceitos de Deus e da sua palavra. E esse ambiente de discursos e de narrativas que são conflitantes e rivais a Deus e a sua vontade começou no Éden. E nós não podemos nos esquecer disso. No Éden, naquele lugar em que não havia pecado, o diabo, a serpente, com a sua narrativa, com o seu discurso, enganou Eva. E Eva, dando ouvidos àquela voz, àquela narrativa, aquele discurso, ela cedeu e ela tomou uma atitude contrária à verdade que Deus tinha falado para ela. E para Eva, naquele momento, a verdade de Deus tornou-se mentira. E para Eva, naquele momento, a mentira da serpente tornou-se em verdade. E Eva não pensou duas vezes, ela foi, pegou do fruto e ela comeu. E ao comer, certamente ela morreu, porque Deus tinha dito para o homem: de toda árvore do jardim poderás comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa não poderás comer, porque se comer, certamente morrerás. E o homem, por ter desobedecido a Deus, por ter sido enganado, por ter caído na lábia do discurso da serpente e do diabo, acabou pecando. Então não se engane, nós estamos muitos anos afastados do Éden,
E cada vez que nós nos afastamos da criação, daquilo que Deus criou, pior o mundo fica. O mundo não vai melhorar. O mundo vai piorar. Pastor, que pessimismo isso? Não, isso é bíblico. Porque vai chegar no final dos tempos em que haverá muitos falsos profetas, e já tem falsos profetas. O amor de muitos se esfriarão e já não vão mais querer Deus. Porque serão enganados, vão preferir a mentira do que a verdade que vem da parte de Deus. No mundo que nós vivemos, o ambiente que nós vivemos, ele é assim. Então não se engane. Não deixe se enganar. E pelo fato do pai ser consciente disso, o pai, ele apela para que o filho aceite as suas palavras. Diante de uma enxurrada de coisas que o filho vê e ouve, o pai diz: meu filho, se você aceitar as minhas palavras, meu filho, aceite as palavras e guarde-as no seu coração, para que possa experimentar a vida e não a morte, para que possa experimentar a vida e não o pecado. Então o pai está fazendo um apelo: aceite as palavras que eu te falo. Os jovens que estão aqui, por mais que o seu pai ele tenha muito mais idade que você, o teu pai ele não é um velho quadrado que não sabe de nada da vida. O que há dentro do coração dele, você ainda não sabe por ser jovem e não experimentou ainda. Mas que existe no coração do seu pai é um temor a Deus pela sua vida. E ele conhece muito bem os perigos deste mundo, pelo temor que ele tem a Deus. E esse apelo que o pai ele faz para o filho, ele vem por meio de uma condicional, de uma condição C. E por meio dessa condicional C, o pai admoesta o filho. E o pai então diz: filho, se você aceitar as minhas palavras, se guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria, se inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento, se gritar por discernimento, se você buscar, se você procurar a sabedoria como aquele que procura um tesouro, se você fizer isso, o pai espera que o filho ele tenha uma atitude de guardar as palavras no seu coração. Meu filho, se você fizer isso, esse é o desejo do pai, que o filho ele venha pegar aquela palavra que ele está ouvindo, ele venha aceitar. E esse aceitar no coração é guardar essas palavras no coração. É entesourar esta palavra no coração. Então o pai ele espera essa atitude do filho. Então é preciso ter uma atitude de guardar no coração as palavras. E é por isso que toda noite, todo domingo, quando nós começamos aqui,
Sempre nós estamos dizendo, se você ouvir a voz de Deus, não a despreze, mas aceite. Guarde ela no teu coração e viva por ela. Faz dessa palavra um tesouro na sua vida. Faz dessa palavra de sabedoria algo precioso na sua vida. E não abra mão dela. Não abra mão dela. Mais para frente nós vamos ver, ela vai te livrar do caminho errado. Ela vai te livrar de uma vida imoral e perversa. Ela vai te livrar da morte. E quando nós olhamos para o Salmo 119, assim eu acredito que era um jovem, que foi um jovem que escreveu esse salmo. Ele, por reconhecer quem Deus é na sua vida e reconhecer o caminho que ele deve andar, os versículos 10 e 11, o salmista ele diz assim: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Um jovem, temente a Deus, que entendeu a preciosidade da sabedoria e da palavra do Senhor na vida. E ele pôde entender de que somente a palavra no coração dele, somente a palavra na vida dele, é que poderia guardar a vida dele de pecar contra o Senhor, e que somente a palavra de Deus na vida é que possibilitaria a ele a vitória contra o pecado. E você sabe por que nós estamos aqui continuamente lendo a palavra, buscando a Deus? Porque o Senhor quer que nós tenhamos vitória contra o pecado. Amém, querido? Vitória contra o pecado. Vitória contra aquele que quer nos matar, contra aquele que quer nos destruir. Então o pai, ao fazer este apelo, ele faz o apelo para que o filho aceite, para que o filho guarde essa palavra, para que ele possa experimentar a vida e não a morte, para que ele possa experimentar a vida e não o pecado. A palavra que o filho deve aceitar em seu coração é aquela que fará diferença na sua vida, pois moldará o seu caráter. Então, ao ler a Bíblia, ao meditar nela, nós podemos experimentar uma transformação contínua na vida. E o apelo do pai para que o filho aceite é para que o filho ele não venha tropeçar na vida e no seu caminho. Um caráter moldado, um coração transformado, uma vida lapidada pela palavra do Senhor. E porque o pai ele tem essa intenção na vida do filho, é que agora o pai, de uma maneira tão didática e tão amorosa, o pai ele passa a falar dos benefícios da palavra de Deus na vida. Quantas vezes pessoas elas leem, elas ouvem e elas não conseguem reconhecer os benefícios que essa palavra ela tem na vida. E por isso que muitas vezes a palavra ela entra por um ouvido e ela sai por o outro. Não vê o bem que essa palavra ela pode fazer no coração. E nesse momento, o pai ele diz assim, então no versículo de número 5. Então, se você aceitar, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, e da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. E ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege
quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Quais são os benefícios dessa palavra para que o filho ele venha ver a importância para guardar ela dentro do coração e viver por ela? Então, nesse exato momento, quando o pai lhe apela, faz o apelo para o filho, aceite, guarda no teu coração. O pai ele começa a falar assim, filho, então, se você aceitar, se você guardar ela dentro do seu coração, você vai entender na sua vida o que é temer ao Senhor. Você vai entender na sua vida o temor do Senhor. O princípio da vida, amados, está em Deus. Está no Criador. Está no Senhor. Uma vida que se volta para Deus por reverência e se inclina diante dele, é uma vida que está entendendo o que é temer a Deus e que é uma vida de temor ao Senhor. E o que o pai quer? Que o filho tema ao Senhor. E que ele se incline ao Senhor. Mas por quê? Porque o princípio da vida está em Deus. Está no Senhor. Na segunda-feira eu participei de um velório daquela família que esteve aqui. E eles me chamaram para eu poder dar uma palavra lá. E eu comecei a minha palavra dizendo sobre o princípio da vida. E no meio daquelas pessoas que estavam lá, eu disse assim para eles: eu gostaria que você respirasse comigo e puxasse o ar e soltasse. E todos instintivamente fizeram. Será que você consegue fazer comigo? Quando eles fizeram isso, eu disse: isso não te pertence. Isso pertence a Deus. Deus soprou sobre você, mas não te pertence. E eu olhava para o corpo e dizia: soberanamente, Deus decidiu tirar dela o fôlego. E isso pode acontecer com qualquer um de nós aqui. O princípio da vida está em Deus. Quando nós aceitamos a palavra no coração, então nós entendemos que nós devemos temer ao Senhor. Porque a nossa vida depende dele. Porque nós somos dele. Ele é o Criador. E nós, a criatura. Aí o pai, ele continua dizendo: então, você não somente entenderá o que é temer ao Senhor, mas você achará o conhecimento de Deus. O que o homem ele perdeu no Éden? O que o homem perdeu no Éden por causa do desejo do seu coração? Sabe qual era o desejo do coração do homem no Éden? Era ser igual a Deus. É ter um conhecimento que ele não tinha. Ele queria ser o bambambão, o rei ou a rainha da cocada. Ele quis ser mais do que aquilo que Deus o criou para ser. Ele foi enganado, ele foi seduzido. Assim a serpente fez com Eva. E o que o homem ele perdeu no Éden? O homem, ele perdeu o conhecimento de Deus.
a sua mente foi cauterizada, os seus sentidos foram mortos e obscurecidos. O homem perdeu isso. O homem hoje ele pensa que é ou sabe alguma coisa sem Deus. Mas o pai diz: não, filho. Então, se você aceitar as minhas palavras, os meus ensinos, se você guardar no coração, então você achará o conhecimento de Deus. Você encontrará novamente, você terá novamente aquilo que vem da parte de Deus, você conhecerá novamente Deus, porque você poderá se aproximar de Deus, você saberá a vontade de Deus, se você aceitar as palavras que eu estou dizendo e que vêm da parte de Deus. Aí o pai ele fala assim: sabe por quê, filho? Pois é o Senhor é quem dá a sabedoria e o conhecimento. Nós não somos nada sem Deus. É o Senhor é quem nos dá a sabedoria. É o Senhor é quem nos dá o conhecimento. Amados, para onde nós vamos? Iremos desprezar aquilo que a palavra de Deus hoje ela nos exorta a aceitar e a guardar? Não. E esse pai dedicado, procurando discipular o seu filho, ele passa a mostrar os benefícios que se tem de guardar essa palavra no coração, e ele diz: filho, somente desse jeito, pois o Senhor é quem dá a sabedoria, o Senhor é quem dá o conhecimento, somente Deus tem acesso à sabedoria. Por quê? Porque Ele mesmo é a própria sabedoria. Posso ouvir o amém? O Senhor mesmo, o próprio Deus, Ele é a própria sabedoria. Então é dele que vem a sabedoria e o conhecimento. É Ele quem pode nos dar. Porque Ele é acesso à verdadeira sabedoria, pois Ele é a própria sabedoria. Mas contrapondo a essa sabedoria, mas contrapondo a esse conhecimento, então entra o homem com o seu orgulho. E muitas vezes o homem, ele se orgulha da sua competência cognitiva, do seu pensar, da sua lógica, do seu realizar e do seu falar. Ele se orgulha daquilo que vem de Deus e daquilo que não é do próprio homem. Pois, se existe alguma competência na vida dele, se existe um pensar lógico, se existe alguma habilidade, isso veio de Deus. Sabe por quê? Porque Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Os animais não têm o que nós temos. Os animais não têm a capacidade, a competência cognitiva que nós temos. Somente nós, homens, que fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, pois o Senhor é quem dá o conhecimento. A pergunta é: quem nós pensamos que somos diante de Deus? Quem você pensa que é diante de Deus? Quem? Nós não somos nada. Diante de Deus, a palavra do Senhor fala que
Deus, o Criador, Ele faz dos céus a sua morada e da terra o estrado dos seus pés. Quem eu sou, quem nós somos? Diante de tamanha grandeza e sabedoria de Deus, quem nós somos? A palavra de Deus fala que nós não passamos de verme, que nós não passamos de trapo de imundícia. Quem nós somos? Diante de tamanha sabedoria e conhecimento da parte de Deus, nós não somos nada. Então, por que o orgulho? Por que a soberba? Naquilo que existe em nós? Mas se existe em nós, é porque foi Deus quem nos deu, e tudo que está em nós e que pertence a Deus deve ser também devolvido a Deus, como uma forma de gratidão e como uma forma de louvor a Deus. Pois é Deus quem dá a sabedoria e o conhecimento. Então, o que eu devo fazer com toda a habilidade e a competência que eu tenho? Eu preciso dizer para Deus: Deus, assim como esse fôlego de vida não me pertence, toda a competência que há em mim, toda a habilidade que há em mim também não pertence a mim, pertence ao Senhor, e por isso eu quero devolver a Ti em forma de louvor, em forma de adoração, em forma de glória ao Teu santo nome. E nisso o homem ele se esvazia de si mesmo, e ele encontra-se com Deus, o seu Criador. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, pois é o Senhor quem dá o conhecimento. Paulo, em sua carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 5, a palavra de Deus diz assim, Paulo escrevendo: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Amém? O apóstolo Paulo, um dos nomes, uma das figuras mais competentes, habilidosas e inteligentes, aonde colocava muitos filósofos debaixo dos seus pés. E era um homem que podia dialogar com muitos da sua época. Mas ele mesmo reconhecia de que até mesmo a capacidade que nós temos de pensar não é nossa, é de Deus. Toda a suficiência que existe em nós, de ser e de fazer, não nos pertence, mas ela vem de Deus. Amém, querido? Ela vem de Deus. Na realidade, o que nós precisamos refletir é que a tendência do homem é deixar o Criador e se satisfazer nas coisas criadas. As coisas criadas, amados, simplesmente elas apontam para o Criador. E elas não devem ser, para nós, objeto de orgulho e de adoração. Porque se as coisas criadas, elas se tornam para nós objeto de orgulho e de adoração, nós nos tornamos idólatras. Então compreenda uma coisa. Se nós não adoramos a Deus, a quem nós adoramos? O homem, ele é por natureza um adorador. Se ele deixa a Deus, e se ele deixa de adorar a Deus, a pergunta é: a quem ele está adorando?
ele é, por natureza, um ser adorador. Se ele deixa Deus, que é o Criador, ele se volta para a criatura. Ele faz da criatura de Deus um objeto de adoração e de idolatria de dentro do seu coração. Então o pai, ele exorta o filho, mostrando para o filho os benefícios, dizendo: filho, se você aceitar, então você saberá o que é temer ao Senhor. Então você entenderá o conhecimento, a sabedoria de Deus. Pois é o Senhor é quem dá a sabedoria e o conhecimento. Não existe outro. Provérbios 3:19, a palavra de Deus, ela diz assim: por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra, e por seu entendimento fixou no lugar dos céus. A sabedoria do nosso Deus, ela é incomparável. Com a sabedoria, o Senhor fundou a terra, criou todas as coisas. E todas as coisas que existem, gente, não veio do Big Bang. Não veio do nada assim, espontaneamente. Tudo foi feito, tudo veio a existir pela sabedoria de Deus. Em Gênesis capítulo 1 fala que nesse exato momento em que tudo era vazio, era um caos, disse Deus: haja luz e houve luz, e todas as coisas vieram a existir, e todas as coisas vieram a existir pela sabedoria do nosso Deus. A verdadeira sabedoria, somente Deus é quem pode conceder ao homem. Ninguém mais pode conceder. E ninguém vai encontrar, queridos, a verdadeira sabedoria no homem ou no mundo, mas somente em Deus. E o que o pai está apelando para o filho: filho, entenda isto. A sabedoria, ela traz benefícios para a vida, ela é importante para a vida. E aí, o verso de número 9, a palavra de Deus diz assim: filho, então você entenderá o que é justo, o que é direito, o que é certo. Então você aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma, e o bom senso guardará, e o discernimento o protegerá. Filho, se você aceitar a palavra, então você entenderá uma coisa importante para a vida. Você vai entender o que é ser justo. Você vai entender a justiça de Deus. Você vai entender o que é o direito. Pois você vai entender o juízo da parte de Deus. Você vai entender de fato o que é certo na vida. Porque você vai entender a equidade que vem de Deus. Você vai entender de fato os caminhos do bem. Que você vai compreender as veredas da parte do Senhor. Hoje existe uma grande confusão em tudo isso daí. Muitos com cartazes gritam justiça, justiça. Direitos, direitos, direitos. E eu não quero nem entrar no campo da política aqui. E eu nem quero entrar no campo da minoria aqui. Mas só quero dizer uma coisa. Que sem Deus, a sua sabedoria, o homem não sabe o que é justiça, o que é o juízo, o que é a equidade. Não sabe as veredas que vêm de Deus.
não sabe o que de fato é ser justo, o que de fato é o direito, o que de fato é o certo. Sabe por quê? Porque sem Deus na vida, o homem olhará para a vida a partir dele mesmo. Compreenda uma coisa: se você tira Deus da equação da sua vida, se você tira Deus da sua vida, você passará a olhar a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, os seus estudos. Você vai passar a olhar a sociedade, você vai passar a olhar o mundo e todas as coisas concernentes à vida pela sua ótica. E não pela ótica de Deus. Sem Deus, o homem ele se perde. Sabe por quê? Porque o homem ele é humanista. Sem Deus e sua sabedoria, essas questões relacionadas à vida elas serão obscurecidas. Pois sem Deus, o homem ele se torna humanista. E o que isso quer dizer? Que o homem ele se torna centrado em si mesmo. E a pior coisa que existe é um homem centrado em si mesmo. Quando Cristo Jesus ele diz: quem quer vir após mim, ele diz o quê? Negue a si mesmo. É impossível seguir ao Senhor Jesus Cristo não negando a si mesmo. Porque o homem, ele é humanista. Ele vive e quer olhar a vida a partir de si mesmo, e nesse exato momento, quando ele encontra-se com Cristo Jesus, é um confronto direto, e Cristo Jesus, ele diz: você precisa deixar de olhar para si mesmo, você precisa aprender a negar a sua própria vida, se você quiser me seguir. Porque o homem, ele é humanista. E quando que o homem, ele tornou-se humanista? Quando Noé, ele decidiu desobedecer Deus e voltar para si mesmo. Quando o homem ele decidiu tirar Deus da sua vida e da equação. Então, a partir desse momento, o homem ele vive pensando em si, pensando em satisfazer a si mesmo. Então, todas essas coisas, elas se perdem. No entanto, o pai ensinando o filho, dizendo: filho, se você aceitar, então você entenderá. Pois a sabedoria, ela entrará no teu coração. Uau! Olha o discurso do pai. O pai lhe fala: filho, se você aceitar, algo maravilhoso vai acontecer. Então, a sabedoria que vem da parte de Deus, que somente Ele pode dar, ela vai entrar no teu coração. E ela vai passar a fazer parte da sua vida. É o que diz o versículo 10, pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. A alma ela se voltará para Deus e aquela alma ela passará a ter prazer em Deus, passará a ter prazer nas coisas de Deus. Então isso é possível. Isso tudo é possível por causa da presença da sabedoria na vida e no coração. Igreja, quando a sabedoria ela entra no coração, ela passa a fazer parte da vida.
E nesse momento, quando ela começa a fazer parte da vida, algo maravilhoso começa a acontecer, porque ela começa a formatar a vida. Ela começa a moldar a vida. E a vida ela passa a ser formatada, a vida passa a ser moldada, não mais por aquilo que eu penso, por aquilo que eu acho, mas pela palavra de Deus, pela sabedoria que vem de Deus. Amém, queridos? E por que o pai ele faz esse apelo? Pelo fato de que esse é o desejo do pai, que o caráter do seu filho seja formado, que o caráter do seu filho seja moldado pela sabedoria que vem de Deus. Esse era o desejo. Provérbios 22, 6. Eu não pus aqui, mas por favor, abra comigo Provérbios 22, 6. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Alguém pode ler para nós naquela versão atualizada? Alguém tem aí? Atualizada. Ara. Isabela, você pode ler, por favor? Ara. Oi? Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar. O que isso significa? É que instruir a criança, ensinar a criança no caminho em que ela deve andar, da maneira em que ela deve viver, não significa somente trazer ela para a igreja, fazer um cultinho com ela. Significa você trabalhar com a vida dela. Forjar o caráter dela por meio da palavra de Deus. Amém? Assim como esse pai está fazendo. Forjar o caráter. Moldar o caráter pela sabedoria. Forjar o caráter. Moldar o caráter pela palavra de Deus. E esse era o desejo desse pai. Porque o filho está numa fase de amadurecimento. E ele precisa de Deus e da sua palavra. Algumas mensagens atrás eu disse: pais, não se iludam com a maioridade do seu filho. Ter 18 anos significa alguma coisa na sociedade, na questão civil. Pode tirar carta, pode votar, pode ser preso. Apenas isso. Alguns direitos e responsabilidades, mas ele pode ter 18 anos, 20 anos. E o seu caráter ainda ser deficiente. Precisa da palavra de Deus e da sabedoria. Amém? Quando Deus olhou para Jó,
Deus disse para Satanás: você está vendo ele? Homem íntegro e reto, homem que se desvia do mal. O caráter de Jó foi moldado por Deus e pela sua sabedoria. Integridade. E o pai, ele olha para o filho, e ele tem isso no seu coração: filho, é isso. Eu estou moldando o seu caráter pela palavra de Deus. Eu estou trabalhando na sua vida, segundo a sabedoria que vem da parte de Deus, para isso. Criar o filho na disciplina e na admoestação do Senhor, como Efésios diz, é lapidar o caráter do filho pela palavra e pela sabedoria de Deus. Amém? Não é simplesmente você abrir a Bíblia e ler um versículo com o seu filho na hora de dormir e orar com ele e acabou. Não. Isso faz parte. Não é somente na hora do almoço e da janta você orar com ele e agradecer. É por aquele momento que às vezes parece ser muito mais uma reza do que de fato uma gratidão no coração. E se você reparar, você repete sempre as mesmas palavras nesse momento. É só apertar o play na hora de comer. Isso faz parte. Mas não é isso que a palavra de Deus ela nos ensina. Ela nos ensina que os nossos filhos precisam da palavra de Deus, da sabedoria, para que o caráter seja moldado. Amém, querido? E é por isso que o pai ele faz esse apelo. É por isso que o pai ele apela. O caráter do filho precisa ser moldado. Mas não se engane, igreja, que o nosso caráter também precisa ser lapidado constantemente pela palavra e pela sabedoria de Deus. Amém? Enquanto Cristo não vier nos buscar, o Senhor está trabalhando continuamente em nossas vidas, no nosso homem interior, no nosso caráter. E a palavra de Deus e a sabedoria de Deus para nós, ela é indispensável. E o pai diz para o filho: filho, se você aceitar, se você guardar as palavras no seu coração, filho, o seu caráter será moldado, a sua vida será diferente. E hoje também o Senhor nos fala para nós, como igreja. Mas isso só será possível, queridos, se nós aceitarmos a palavra de Deus, se nós guardarmos as palavras de Deus no nosso coração. Mas por quê? Porque sem ela nós não teremos entendimento para a vida, sem ela nós não seremos íntegros. A nossa vida, o nosso homem interior, ele precisa também da palavra de Deus, como os nossos filhos precisam. E o mesmo apelo que o pai faz para o filho: filho, se você aceitar, aceite. Deus também ele nos faz esse apelo para nós nessa noite. Amados, igreja, se vocês aceitarem a minha palavra, se vocês guardarem minha palavra no seu coração. Portanto, queridos, se Deus nos fala nesta noite, a cada um aqui, desde o menor ao maior, eu quero encerrar dizendo: aceite a palavra de Deus no seu coração. Amém? Aceite. Se Deus assim nos permitir, nós veremos no próximo domingo o quão preciosa é essa palavra na prática da nossa vida.
que ela vai nos ajudar a livrar do caminho errado, das pessoas erradas, da perversidade, do sexo fora do casamento e da imoralidade. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém?